Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer uma análise de um sólido simples aqui no ZW3D. Bom, então vamos lá. Eu vou vir aqui no ZW3D, tá? Esse é o menu inicial, eu vou abrir uma nova peça. Pode ser uma parte standard mesmo. Vou clicar em OK. Ele vai abrir para mim a parte de desenho do projeto, tá? Com isso, eu vou poder vir aqui e primeiro criar o nosso elemento, né? Então eu vou vir em Shape, Sketch, definir o ângulo que eu vou criar esse carinha, então eu vou criar ele aqui no Y e no X e vou dar aqui um OK para ele abrir o modo Sketch. Com isso, eu vou criar, no caso, um círculo aqui no centro, tá? Vinculado ao centro da nossa origem, e eu vou definir um raio para ele. Eu vou manter o raio em 30 milímetros mesmo e vou dar um OK. Ok? Então saí aqui e eu vou dar um Extrude. Então selecionei o perfil aqui e dei um Extrude para ele extrudar. Posso definir aqui o tamanho, né? O quanto de extrusão que vai ter essa minha peça. Eu vou manter em 50 milímetros mesmo e vou dar um OK. Bom, definido então o nosso modelo, né? O nosso volume, eu vou passar para a parte de simulação aqui no menu Simulation, tá? Então vamos lá. Para conseguir começar, no caso, uma simulação, o ideal é a gente já ver as unidades de medidas trabalhadas, tá? Para isso, eu vou vir aqui em pré-processamento e vou vir em gerenciador de unidades, tá? Então, Unit Manager, e vou definir aqui o tipo de unidade que eu vou trabalhar. Então, para comprimento milímetros, massa OK, aqui pressão MPa, perfeito. Eu vou manter nesse daqui então mesmo e dar um OK. Certo? Definido isso então, a gente consegue começar a analisar esse modelo. Para começar, eu preciso criar uma nova estrutura de análise, tá? E onde eu vou nessa opção? Vou vir aqui em Base Config, nova estrutura, ele vai abrir essa janelinha para mim e eu vou escolher nesse caso aqui essa opção no meio mesmo, tá? Então, Linear Buckling. E aí vai depender um pouquinho de qual tipo de análise você vai querer fazer, tá? No nosso caso é uma análise estrutural realmente desse tipo aqui. Vou dar um OK. Ele vai abrir então para mim uma árvore de edição desse meu material, tá? E aqui que a gente vai basicamente trabalhar, atribuir no caso os parâmetros para ele analisar. Antes disso, então, eu só vou vir aqui em Task Option e aqui em número de módulos eu vou colocar 4, tá? Ok, então defini ali. Então, o próximo passo é definir o material desse nosso sólido. Para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima e eu posso definir o material, tá? Se eu clicar aqui em Edit Material, eu vou escolher o material que eu quero. Então eu posso definir qualquer material aqui, tá? No nosso caso eu vou colocar um alumínio, simples aqui mesmo. Vou dar um OK. Então ele atribuiu o alumínio a esse material. Agora está certinho. Então vamos para a próxima parte, que é aqui, Constraint, que eu vou colocar para mim, nesse caso, um ponto que vai ser fixo, tá? Então uma geometria fixa, que é a primeira opção. Então eu vou definir aqui, ó, a nossa base como uma geometria fixa. Então selecionei a face e dei um Enter, ok? Ele já apareceu aqui para mim a simbologia. Com isso agora eu vou colocar uma força mecânica nessa nossa peça, tá? Então eu vou botão direito, eu vou colocar uma força de pressão. Selecionei aonde vai ser realizada essa pressão, tá? Então vai ser realizada na superfície de cima e eu vou colocar aqui quantos MPAs vão ser aplicados nessa força. Nesse caso aqui eu vou colocar 100 mesmo, tá? E aí eu posso definir o eixo, posso definir como que vai ser. No nosso caso a força vai ser aplicada realmente na face. Ok? Então eu posso definir a simbologia, a cor dela e o tamanho. Vou manter assim mesmo, vou dar um OK. Com isso aqui ele já mostrou no gráfico ali, né? A parte de aplicação. E o próximo passo vai ser apenas criar um mesh disso aqui. Então, criar várias faces desse nosso elemento para uma melhor análise. Para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito, Create Mesh. Vou definir aqui
o tamanho desses elementos, tá? Vou colocar 4 milímetros mesmo. E eu aconselho vocês a manter habilitado essa compatibilidade de mesh e essa second order, tá? Para uma melhor eficiência aí da criação dos meshes. Vou dar um OK então, e aqui está nosso mesh criado, nosso sólido já divididos aí nessas geometrias trianguladas, tá? Então agora vai ser só a gente fazer a nossa simulação. Como que a gente faz? Bom, essa simulação é feita aqui em Result. Eu vou clicar com o botão direito e vou vir em Calculate. Vou salvar esse carinha aqui em algum canto, tá? Pode ser no desktop mesmo, e ele vai calcular a minha geometria. E depois dessa análise de cálculo, ele vai me mostrar exatamente o que vai acontecer com essa força aplicada desse jeito que a gente colocou, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui enquanto ele carrega e assim que terminar eu volto com o resultado. Ok? Aqui terminou então o resultado e agora o nosso sólido foi disso daqui, desse amarelinho, para essa forma aqui após aquela força que a gente colocou, tá? Então aí ele dá toda a parte gráfica também do projeto.